O Bitcoin valorizou 245% desde janeiro de 2023. Essa valorização em menos de um ano e meio já estaria bom para você, mas já adianto que isso é só o começo. Se você ainda não investe nesse mercado e se interessou nesse desempenho do ativo, o que você precisa saber antes de começar a investir no Bitcoin? Quais os cuidados que todo iniciante precisa tomar ao começar no mercado cripto? E por que eu ainda estou tão otimista com a continuidade de alta do Bitcoin até o ano que vem? Eu sou o Thales Nada e hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber para começar a investir nesse mercado. Vamos nessa? Eu entendo, pessoal, que muita gente tem medo de investir no Bitcoin porque acha que é uma simples moedinha virtual totalmente sem fundamento, sem usabilidade, ou que é até mesmo algum tipo aí de pirâmide financeira, mas com certeza o Bitcoin está muito longe de tudo isso. Como o tema de hoje é bem introdutório, pessoal, eu não vou me aprofundar aqui te explicando a tecnologia por trás do Bitcoin, o que é o blockchain e nem mesmo o que é essa mineração do Bitcoin, porque esses são assuntos um pouco mais técnicos e meu objetivo aqui hoje é fazer alguém totalmente leigo no assunto entender o ativo de uma forma mais simples possível. Resumidamente, o que você precisa saber é que o Bitcoin é uma rede de computadores espalhados mundialmente. Todos esses computadores possuem a mesma base de dados e estão sempre lá em sincronia, ok? Para tornar essa ideia mais visual para vocês, nesse mapa da tela a gente tem a distribuição desses computadores ao redor do mundo. Atualmente, cerca de 40% desses computadores da rede do Bitcoin estão nos Estados Unidos, o que já nos dá uma noção da opinião da maior potência mundial sobre o Bitcoin. 15% estão na China, mesmo com a mineração sendo proibida lá no país. 12% na Rússia, 5% no Canadá e os demais países com uma participação menos relevante. O Bitcoin possui atualmente a maior força computacional do mundo. Nem mesmo somando todos os computadores das maiores empresas de tecnologia como Microsoft, Apple, Amazon, Meta são capazes de superar a força computacional da rede do Bitcoin. Devido a isso, a gente fala que o Bitcoin é descentralizado, porque não depende de um país específico, de um governo, de um banco central ou de uma empresa de tecnologia por trás. Nem mesmo seu criador é conhecido, pessoal. E por isso que eu fico tranquilo em dizer que atualmente o Bitcoin é imparável. Se fosse possível pará-lo, certamente já teriam feito isso, porque ele de fato desafia aí o sistema financeiro tradicional e também os mais poderosos do mundo. A partir de agora, espero que você já tenha entendido todo esse principal fundamento do Bitcoin, que é a sua descentralização ao redor do mundo e que não é uma simples moedinha virtual e muito menos aí um esquema Ponzi. Existe toda uma estrutura espalhada mundialmente. Inclusive, hoje em dia, o mercado cripto já pode ser considerado uma nova classe de ativos global, regulado e aceito, com mercados futuros de Bitcoin, ETFs, fundos de investimentos, empresas de cripto listadas nas bolsas e muito mais do que isso. Só para você ter uma ideia do tamanho do Bitcoin, ele já é maior do que a soma de todas as empresas listadas na bolsa brasileira, pessoal. Em alguns momentos, chega até mesmo a superar o volume de negociação da maior bolsa do mundo, a Bolsa de Nova York. Antes da gente ir para o próximo item, se você finalmente entendeu essa visão geral do Bitcoin e já acredita que de fato é um mercado extremamente promissor, com certeza esse vídeo já valeu seu joinha, Então já se inscreve aqui no canal para não perder a continuidade desse tema. Mas calma, pessoal, não se anime muito ainda, porque antes de começar a investir nesse mercado, você precisa estar ciente dos riscos, ok? Para isso, eu vou listar 3 dos principais riscos nesse vídeo. O primeiro é tomar muito cuidado com os golpes, pessoal. Muitas empresas podem aí tentar te prometer lucros garantidos diários, semanalmente, justificando que utiliza alguma estratégia, digamos, mais complexa, como arbitragem, mineração, finanças descentralizadas, entre outros termos mais técnicos, mas não acreditem nesse papo. Não existe lucro garantido de 5%, 10% por mês, pessoal, não caiam nessa tentação. O mercado cripto não é nem de perto uma renda fixa, a gente pode considerar, inclusive, que ele se enquadra em uma renda variável, assim como o mercado de ações. Inclusive, o segundo fator que você deve tomar muito cuidado é com a volatilidade
do mercado. Enquanto nos fundos imobiliários a gente tem uma volatilidade lá de 1% ao dia, quando muito, no mercado de ações a gente pode até considerar uma oscilação de 2 a 3% já significativa, enquanto isso, no mercado cripto, as oscilações de 4, 5% ou até mais do que isso são bastante comuns no nosso dia a dia, então esteja ciente desse risco. O terceiro fator é estar ciente das correções passadas. Para isso, vamos analisar o passado recente por enquanto. Conforme esse gráfico da tela, desde janeiro de 2023, apesar do Bitcoin ter subido mais de 245% no período, durante essa alta, a gente também sofreu 5 correções de mais de 20%, que duraram aproximadamente 2 meses cada uma. Mas agora, a volatilidade do mercado tende a aumentar um pouco e por isso a gente pode considerar que as correções possam chegar lá na casa dos 25% aproximadamente. Então esse é um cenário base para o qual você deve estar preparado para enfrentar daqui para frente. Por isso, se você não tolera perder dinheiro nessa proporção nem por um curtíssimo espaço de tempo, provavelmente esse mercado não é compatível com o seu perfil de investidor. O que você pode fazer como uma alternativa é realizar um aporte bem pequenininho nesse mercado, nem que seja 1% da sua carteira, para você ir se acostumando com essa volatilidade aos poucos. Só que além dessa correção de curto prazo, por volta aí de 20, 25%, a gente também precisa relevar outros riscos muito maiores no médio e longo prazo, que é a correção que acontece a cada 4 anos aproximadamente, devido ao ciclo do Bitcoin. Então agora pegando um gráfico mensal do Bitcoin desde 2014, tivemos as seguintes correções conforme esse gráfico. Em 2014, o Bitcoin sofreu uma queda de 86%. Em 2018, a correção foi de 84%. E mais recentemente, em 2022, o Bitcoin corrigiu cerca de 77%. Aqui na Finclass, pessoal, eu sigo a ideia de evitar somente essas correções maiores e não as correções menores, intermediárias, conforme a gente viu aí de 20% no gráfico anterior. Por esse motivo, é muito comum a gente falar que no mercado cripto você pode colocar só o que você está disposto a perder. Porque se você não conseguir evitar essa correção mais significativa, de fato o prejuízo, mesmo que temporário no caso, pode ser relativamente grande. Apesar de que, com o tempo, a volatilidade e, consequentemente, essas correções devem diminuir. Por exemplo, na próxima temporada de baixa, possivelmente no final de 2025 até o final de 2026, a gente deve sofrer uma correção um pouco menor do que 75%. Por outro lado, pessoal, também tivemos períodos de alta do Bitcoin, que por sinal foram muito significativos. Para facilitar essa visualização, preparei esse outro gráfico para vocês. Também acrescentei no gráfico os 4 halvings do Bitcoin, que basicamente são os momentos onde a produção do Bitcoin diminui pela metade e por isso desencadeia o movimento mais forte de alta do ciclo. Tomando como exemplo os 2 ciclos anteriores, depois do halving, tivemos uma valorização de 3.000% depois do halving de 2026 e 700% depois do halving de 2020. O último halving aconteceu em abril desse ano, pessoal, recentemente, e por isso a gente pode estar realmente prestes a vivenciar o movimento mais forte do mercado a partir de agora. Historicamente, as temporadas de alta do Bitcoin tendem a durar por volta aí de 2 anos, 2 anos e meio. Então, considerando que a temporada de alta atual se iniciou em janeiro de 2023, seguindo essa lógica, ela deve durar até pouco mais do que a metade de 2025. Então, apesar de ainda termos uma expectativa de um período significativo de alta, você precisa começar nesse mercado o quanto antes para aproveitar todo esse próximo movimento. E além do halving, ainda temos mais outros 2 fatores que com certeza vão favorecer bastante os criptoativos até o ano que vem. Esse é um tema um pouco mais avançado, pessoal, mas fazendo aqui um breve resumo para vocês, o primeiro fator é o ETF de Bitcoin à vista, que foi aprovado em janeiro deste ano e que deve causar um impacto positivo ao longo de todo esse tempo, porque a entrada dos investidores institucionais vai ser gradativa. E o outro fator é o corte de juros dos Estados Unidos, que por enquanto deve se iniciar em setembro deste ano, mas que vai ser executado aos poucos ao longo do ano que vem.
vem. Por todos esses motivos, sigo bem otimista com o mercado cripto por pelo menos mais um ano, ou seja, certamente ainda dá tempo sim de começar e se beneficiar bastante da atual temporada de alta. O seu primeiro passo nesse mercado é escolher agora a sua corretora de criptoativos, que aqui a gente chama de exchange. Mas para isso, pessoal, eu recomendo que você assista o meu vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards e o link na descrição para te ajudar a encontrar qual que é a melhor exchange para o seu perfil. Agora me conta aí nos comentários se eu te ajudei a esclarecer suas dúvidas, se você passou a confiar aí no mercado cripto e se finalmente você vai começar a investir nele. Não esquece de me seguir lá no Instagram, thales.cripto, e até a próxima, pessoal. Valeu!